Semeadores das verdades eternas. Coragem, trabalhadores! Tomai vossos arados e vossas charruas, trabalhai os vossos corações, arrancai deles o joio, semeai o bom grão que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor vos fará produzir os frutos da caridade. Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 15, parágrafo 3º, editora CELD. Que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Saindo a semear, o semeador lançou suas sementes no terreno dos nossos corações. O semeador está bem visto, é o Mestre Jesus. Semeadores são também todos aqueles espíritos úteis à causa do bem que agem na terra, inspirando corações a servir aos semelhantes. Nós, desse canto da cidade em que nos achamos, também somos terrenos de semeadura. Poder-se-á dizer que nem sempre estaremos preparados para a semeadura que o Senhor Jesus deseja fazer. Alegaremos ocupações, alegaremos dificuldades, alegaremos pobreza, alegaremos tudo exatamente como o Senhor nos fala na parábola. Entretanto, o Senhor não olha para nós como terra infértil, ao contrário, olha para nós como um terreno capaz de ser semeado. Ele tem paciência conosco. Ele espera que aprendamos e nesse tempo que nos dá, cabe a cada um particularmente ajudar nessa oportunidade ao Senhor. E como é que nós ajudamos ao Senhor, senão preparando-nos diariamente para a boa fertilização? Preparamo-nos pelas preces, preparamo-nos pelos sentimentos, preparamo-nos pelo desejo de servir. Essa é a contribuição nossa, é o contributo que damos à obra divina. Neste ambiente de pobreza aparente, existe uma possibilidade imensa de servirmos a Jesus. Os deserdados, os pobres, constituem o terreno inculto, à espera de que alguém o arrodeie e o prepare para a semeadura, terreno este entregue em nossas mãos. Cabe-nos fazer dele um local em que o Senhor possa trabalhar, onde iremos oferecer ao Senhor a oportunidade do serviço, primeiramente na terra dos nossos corações e em seguida no ambiente físico em que nos achamos, propiciando que o Senhor possa ajudar a outras criaturas. Nosso irmão Hermann, generoso, bondoso espírito trabalhador no campo da cura, através do seu inegável potencial de atração, de cura, traz para vocês um sem número de terrenos para serem semeados. Ele, pela sua ação medicamentosa, atrai inúmeras criaturas e cabe a vocês, trabalhadores do bem, semear nesses terrenos o que? A cura do corpo é muito pouco, a cura da alma, o nosso objetivo. Então, temos aí uma das pequenas amostras do quanto o Senhor espera desta casa. Semear nos corações que aqui chegam empobrecidos materialmente, mas desejosos de aprender espiritualmente. Mostrar-lhes a lei de causa e efeito, falar-lhes do amor de Deus, ensinar-lhes as leis que regem os corpos humanos através de estudos em torno da saúde. Mostrar-lhes as necessidades orgânicas, como se faz, como não se deve fazer. Enfim, criar cursos que ajudem essa pequena parcela da comunidade terrena que aqui se encontra a sobreviver corretamente. Ao lado disso, há a possibilidade de se falar do Evangelho de Jesus, o grande Evangelho que a todos nós deve conduzir. Falar aos corações da lei de amor, falar aos corações da lei de caridade, falar aos corações da paciência, da tolerância, da humildade, falar aos corações que Deus existe. Junto a essas almas existe, em degrau superior,
mas não tão elevado que se possa considerar como uma outra população, aqueles que sofrem, que choram, sem serem exatamente chamados de pobres. São os nossos espíritos afins, os nossos amigos, aqueles que fazem parte da imensa família humana, que sentem dor, que sofrem, que passam problemas familiares, problemas de doença. Para esses também, essa terra precisa ser e ter semeadura. Vejamos ainda, meus irmãos, para aqueles outros mais elevados que desejam conhecer a abençoada doutrina espírita, quanta coisa há também que fazer. Fazer cursos, lutar pelos cursos, falar de Kardec, mostrar Kardec, estar dentro daquela diretiva básica da Casa Espírita, que é lembrar Kardec em todas as circunstâncias, em todos os momentos, não nos permitindo que a doutrina espírita seja esquecida. Meus irmãos, há muita coisa que fazer, há muito trabalho por ser feito. Esses 7 anos foram apenas para mostrar que cada um de vocês tem a possibilidade de servir, que vocês podem contar conosco, os Espíritos de Deus, que vocês têm condições de produzir. Foram apenas para dizer que vocês todos podem unir-se. Reparem que todas as lutas, todos os problemas, todas as dificuldades que aconteceram na Casa Espírita foram superadas através de um comportamento cristão. E esse é que deve ser o comportamento de vocês diante das lutas. Reparem que todos aqueles que se afastaram por razões das mais difíceis às mais particulares, todos eles conservam sentimento de amor, porque semearam uma mensagem importante que foi a mensagem do Evangelho. E também foram semeados por essa mesma mensagem do Evangelho. Por isso mesmo, embora razões próprias os tenha afastado, todos eles continuam espíritas e ligados à nossa instituição. Assim, em qualquer circunstância, diante de qualquer problema, perante as dificuldades, só existe um meio para se superarem as adversidades. É mantermos fiéis a Deus, a Jesus e à doutrina espírita. Até agora, só falamos daquilo que vocês já realizaram e que alguns de vocês não conseguiram observar ou não tiveram a verdadeira percepção do que a Casa Espírita Abigail fez, está fazendo e pode fazer ainda. Mas o futuro, o que se faz com o futuro? O que se mostra como oportunidade da vida para aqueles que desejam produzir? Aí temos a mostrar a tarefa por cumprir. Temos a mostrar aquilo que ainda é preciso ser feito. Temos a mostrar aquilo que precisa ser reformulado. Iniciaremos pelos estudos do Evangelho. Não nos esqueçamos de aprofundar os conhecimentos do Evangelho. Há uma camada de estudantes espirituais e encarnados que precisam de um aprofundamento da mensagem cristã, tanto quanto da mensagem da doutrina espírita. Façam esse aprofundamento através de novos colaboradores, de colaboradores que venham, que falem com precisão acerca de determinados assuntos. Não deixem que a imobilidade impeça o crescimento da casa. Não deixem que a chamada rotina, o fato de estarem acostumados a determinado procedimento, impeça que haja maior mobilidade dos cursos. Não fiquem acostumados com coisa alguma. O homem é um ser que constantemente se renova, constantemente se aprimora. Não pode, em momento algum, considerar como acabada a sua obra, o seu estudo, o seu trabalho. Há muito o que fazer nesse campo. Promover o intercâmbio entre os companheiros da proximidade, mostrando que a casa oferece novas frentes de trabalho, novas oportunidades para aqueles que não estão acostumados a ouvir. Mostrar a esses núcleos todos em volta de nós que há muita coisa que aprender e estudar, que nós estamos oferecendo esta oportunidade
e isso sem nenhum medo de represálias ou não. Para isso, é preciso coragem. Para isso, é preciso fé e determinação. Mostrar ainda que há também as construções do porvir. O trabalho assistencial é útil, importante, aprimora-se a cada dia. Quanto ao projeto de construção de uma escola, enquanto este não se cumpre, há a possibilidade de se oferecer às crianças o chamado reforço escolar, tanto quanto o trabalho médico, dentário, psicológico, que carece de possibilidades de expansão. Esse ponto de apoio à atração das criaturas pode, deve e será desenvolvido. Mais ainda, que em reuniões periódicas, os encarregados da direção da casa se encontrem para orar por si mesmos, lembrando que os seres humanos estão sujeitos à determinação ou à preguiça. A preguiça será combatida naturalmente pelo esforço de uns poucos que mostrarão que jamais cederão, que mostrarão que nunca, por mais difíceis que sejam as coisas, deixarão de perseverar. Alguns de vocês, inegavelmente, têm mais experiências do que outros e são, por isso, aqueles que deverão mostrar perseverança para os enfraquecidos. Essa é uma tarefa que vocês devem desenvolver, precisam desenvolver, e se não o fizerem, não serão escolhidos, porque Jesus escolhe a dedo os seus servidores. Não pensem de outro modo, não, tenham a certeza disto. Jesus escolhe a dedo os seus servidores. E agora, lembremos-nos ainda de um fato que deve ser considerado como natural nas casas espíritas: o intercâmbio mediúnico. Não deixem de lado, em momento algum, o intercâmbio mediúnico. Uma casa espírita justifica-se pelo seu trabalho de estudo e de aprendizado, mas também se justifica pelo intercâmbio mediúnico. Não temam. Exercitem a mediunidade. Não se esqueçam, a Terra não tem mais líderes humanos dentro das religiões sob pena de fracasso outra vez. Agora são os espíritos, meus irmãos. E por que são os espíritos? Perguntarão muitas vezes. Por que são os espíritos que hão de conduzir a humanidade terrena no campo da religiosidade, se isso pertence aos homens? Ó, meus irmãos, não sejam tão simples assim no pensamento. Aprendam por trás das palavras e dos objetivos a profundidade da obra do Senhor. Quando o Espírito de verdade anunciou que os espíritos é que traziam a doutrina e não mais o homem, em verdade, ele mostrou que a fronteira entre os dois mundos está cada vez menor. Os laços que unem as duas civilizações são laços cada vez mais curtos e mais fortes. Não se fala mais dos espíritos como se fossem seres etéreos, distantes, e nós, por nossa vez, não falamos de vocês, encarnados, como se fossem seres incapazes de perceber a nós e a nossa mensagem. Esse intercâmbio entre os dois planos espiritualiza o homem terreno e traz para o homem espiritual a convivência com as forças da Terra, tornando-a habitável por todos nós. Durante alguns anos ou séculos, a distância se manterá, mas a continuidade desse intercâmbio tenderá a fazer desaparecer as zonas de sofrimento ou umbralinas, como vocês as chamam, para que a Terra, afinal de contas, seja também a morada dos bons espíritos. Por isso, não cessem o intercâmbio com o mundo dos espíritos, para que eles possam mostrar a vocês a realidade terrena. E assim, meus irmãos, os homens procurarão desenvolver médiuns trabalhadores e ouvirão do mundo espiritual as mensagens que tiverem que ouvir. Façam com que isso seja um estado de espírito, uma determinação do coração, uma necessidade da alma. Que Deus a todos ajude
Que Deus a todos abençoe, que Deus a todos ilumine e faça de cada um os verdadeiros e leais servidores da caridade. E não nos esqueçamos de que a terra do nosso coração precisa ser fecundada não só pelo amor, não só pela solidariedade, mas por um desejo profundo, ainda insatisfeito, que é o da convivência com os mundos felizes. O homem anseia pela convivência com a paz e com a felicidade. Esforcemo-nos para superar esse distanciamento dos bons. Que Deus a todos ajude e abençoe. Que essas diretrizes sejam traçadas no campo terreno e cumpridas também no campo material, porque, de nossa parte, já estamos fazendo isso no plano dos espíritos. Que Deus abençoe a todos os que aqui estão e que conduzem esta casa. Não esqueçam, caros filhos, o Senhor é nosso pastor, nada nos faltará, mas nós somos aquela terra que precisa querer ser semeada. Aprendam com humildade, exercitem-se no bem e trabalhem os sentimentos pessoais associados à vontade. Deus abençoe a todos. Vosso irmão Antônio de Aquino. Psicofonia Altivo Panfiro, do livro Inspirações do Amor Único de Deus, volume 2, editora CELD.